Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Uzi Minas, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar *0. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site www.uziminas.com/ri. Nele, os senhores também poderão obter a cópia do release da companhia. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer perguntas diretamente aos palestrantes. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas do negócio da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Uzi Minas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Uzi Minas, os senhores Sérgio Leite, presidente, Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Túlio Chipoletti, vice-presidente industrial, Takahiro Mori, vice-presidente de Planejamento Corporativo, Kohei Kimura, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Miguel Holmes, vice-presidente comercial, Carlos Rezônico, diretor executivo da Mineração Uzi Minas, Ascânio Merrig, diretor executivo de Soluções Uzi Minas, Heitor Takaki, diretor executivo de Uzi Minas Mecânica, Bruno Paulino, diretor jurídico, Julio Arroio, diretor de controladoria e Leonardo Carran, gerente geral de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, o senhor Alberto Ono apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2019. Depois, os executivos estarão à disposição para responder às questões formuladas. Agora, passo a palavra ao senhor Sérgio Leite. Muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na teleconferência de resultados da Uzi Minas. Nós, na Uzi Minas, no momento de anunciarmos o resultado, como vocês todos já sabem, né, nós temos um ritual na empresa. Esse ritual começa no dia anterior, normalmente na quinta-feira, com a aprovação dos resultados pelo Conselho de Administração. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, comunicamos ao mercado, à CVM. Em seguida, fazemos uma reunião com os nossos empregados. Nós conectamos cerca de 1.500 empregados das 5 empresas, em 14 sites, via videoconferência, e apresentamos para os nossos empregados o nosso resultado. E essa reunião acabou há 15, 20 minutos atrás. E, na parte da tarde, nós conversamos com a imprensa. Então, sempre nós seguimos esse ritual. Na reunião que nós acabamos de ter com os nossos empregados, né, a tônica nossa foi uma reflexão importante e profunda sobre os nossos resultados e um compromisso nosso, de todos os empregados, de trabalhar fortemente daqui para frente para melhorar os nossos resultados. Nós temos hoje, ao apresentar esses resultados a vocês, ao mercado, né, os nossos empregados, e juntos nós refletimos sobre os nossos resultados e assumimos o compromisso de trabalhar dia após dia pela melhoria dos nossos resultados. Nesse terceiro trimestre, né, eu gostaria de destacar alguns pontos, e o principal deles é com relação à gestão da dívida da Uzi Minas. Como vocês todos acompanharam, né, nós em setembro de 2016 assinamos a renegociação da nossa dívida,
que na época tinha um total de 6,9 bilhões de reais, por um prazo de 10 anos com 3 de carência. Ainda durante o período de carência, exatamente em dezembro de 2017, 1 ano e 3 meses após a assinatura do acordo, nós iniciamos a amortização da nossa dívida. E, em sequência, amortizamos em dezembro de 17, janeiro de 18, março de 18, março de 19, e nós, nessas 4 amortizações que nós fizemos, nós reduzimos a nossa dívida em torno de 20%, em cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais, dentro do período de carência. E dentro do período de carência nós realizamos em julho a operação dos bonds, e foi uma operação muito bem sucedida, captamos 750 milhões de dólares no mercado internacional. Logo em seguida fizemos a operação dos debêntures, tá? Que o book building nós concluímos semana passada, no dia 16, o closing financeiro foi anteontem, né? E nós também comunicamos ao mercado, né? Nós captamos mais 2 bilhões de reais. Né? E nós também tivemos, no dia 3 de outubro, tá? Nós recebemos, através de depósito judicial, parcela dos créditos referentes à Eletrobras, em 2 ações que nós temos correndo na Justiça há mais de 20 anos, né? Nós recebemos 751 milhões de reais que vieram para o caixa da empresa no dia 14, né? Deste mês de outubro, e com ele nós usamos também para amortizar a dívida. Então, o balanço que nós damos hoje do trabalho realizado, tá, pela nossa área financeira, tá, sob a liderança do nosso vice-presidente Alberto Oni, que vai falar em seguida, né, nós conseguimos, ainda praticamente no período de carência, com diferença de poucos dias, porque a carência terminou agora em setembro, mês passado, né, com poucos dias nós conseguimos liquidar 100% da dívida na forma que ela estava, tá? Contratar uma nova dívida através de bonds e debêntures, com vencimentos, as debêntures em 23, 24 e 25, os bonds em 26, de forma que nós ficaremos 4 anos mais sem amortizar a nossa dívida. Lembrando que nós já fizemos uma amortização significativa que eu comentei, ainda no período de carência, né? E reduzimos uma dívida que em setembro de 16 era de 6,9 bilhões, hoje ela, nesse momento, exatamente hoje, ela passa a girar em torno de 5 bilhões de reais, dependendo do câmbio. Em função da valorização ou desvalorização do real, o valor pode subir um pouco mais ou até vir a baixar de 5 bilhões. Tá? Isso significa que, em relação à dívida de 3 anos atrás, nós fizemos uma redução de praticamente 25%. Tá? Reduzimos também o custo da dívida de forma significativa. Então, foi uma operação que nós concluímos agora no 3º trimestre bastante exitosa. O outro ponto que eu quero destacar também é com relação ao nosso recorde de vendas na mineração de Minas, né? Atingimos aí o patamar de 2,5 milhões de toneladas no 3º trimestre, um patamar importante para nós, que se anualizado nos levaria a um ritmo de 10 milhões ano, né? Foi também um resultado importante para nós. E um terceiro ponto que eu queria destacar, que nós também fechamos o 3º trimestre, né? No que se refere ao caixa consolidado da companhia, no maior nível nos últimos 5 trimestres. E daqui para frente, além do que eu já comentei, do nosso compromisso como empregados da empresa, de trabalhar fortemente para melhorar os resultados, nós também vamos trabalhar fortemente para cada vez termos um caixa mais sólido e maior. Tá? Então seriam esses os pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente de Finanças, Alberto Ono, para a apresentação dos nossos resultados. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, bom dia a todos. Vamos começar então a apresentação, passando para o primeiro slide.
Temos aqui, então, as vendas da siderurgia, né, praticamente estáveis em relação ao trimestre anterior. No mercado doméstico, uma variação muito pequena. E nas exportações, aqui, uma ligeira queda, mas ocasionada principalmente por um atraso de embarque, né, na virada do trimestre, que estava planejado, mas infelizmente não aconteceu. A expectativa era de ter também um trimestre, um embarque para exportação muito parecido ou até um pouco superior ao que foi do trimestre anterior. Vendas de minério de ferro, como o Sérgio comentou, né, então um aumento expressivo no volume, né, em relação ao segundo trimestre, principalmente para a exportação, onde dobramos o volume, ultrapassamos aí 1.300.000 toneladas de volume exportado, um novo recorde para a nossa mineração usina. Em relação ao EBITDA ajustado, aqui temos uma queda de 23% para um nível de 441 milhões de reais. Aqui é um forte impacto que já havíamos comentado, mas que foi no trimestre anterior a expectativa, mas que foi maior que a expectativa em relação ao aumento dos custos de produtos vendidos, tá? Isso eu vou comentar um pouco mais para frente, em função aí principalmente dos aumentos que tivemos no minério de ferro e na variação do câmbio durante o trimestre. Isso tudo, mais um efeito, né, da variação cambial sobre a nossa parcela em dólar de dívida, que aumentou, né, durante o terceiro trimestre, né, com a emissão dos bondes, fez com que, nesse trimestre, nós apresentamos, então, um prejuízo líquido de 139 milhões de reais. Lembrando que o efeito dessa variação cambial da nossa dívida sobre o nosso resultado foi, no líquido, de 286 milhões de reais. Passando para o próximo slide. Temos aqui os EBITDAs dos trimestres anteriores, mostrando então aqui, como comentado, uma queda em relação ao terceiro trimestre de 2019, a margem em torno de 11%. Próximo slide, mostrando aqui, né, o volume da siderurgia, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. No mercado interno, mostrando aqui uma estabilidade em relação ao segundo trimestre e, no geral, computados as vendas do mercado interno e externo, continuamos aqui num patamar acima de 1 milhão de toneladas por trimestre. Passando para o próximo slide. Aqui fica claro o efeito, né, comentado sobre a compressão de margem por causa do aumento do custo dos produtos vendidos, afetando a siderurgia. A siderurgia aqui apresentando, então, um EBITDA de 213 milhões de reais, bastante inferior aos 404 apresentados no trimestre anterior. A margem caindo de 12% para 7%. Passando para o slide seguinte, temos aqui, então, como já comentado aqui, um volume expressivo, né, na mineração de minas, com aumento total de 38% contra o segundo trimestre, mas um aumento de mais de 100% nas exportações. Passando para o próximo slide. Embora tivéssemos esse aumento expressivo no volume exportado, né, da mineração, o resultado ficou basicamente em linha com o que apresentamos no segundo trimestre. Aqui, resultados de margens menores, puxados principalmente, né, por um menor preço realizado durante o trimestre, consequência tanto da queda do Platts, quanto também de menores prêmios observados, uma redução do prêmio observado nesse trimestre. Prêmio de qualidade. Em relação ao próximo slide, apresentamos aqui as soluções dos Minas. Aqui, um EBITDA ligeiramente inferior ao do segundo trimestre de 19, mas ainda com uma margem bastante razoável de 3%. E por último, aqui, falando de empresas, a nossa unidade de bens de capital, de Minas Mecânica,
Infelizmente, voltando aqui para um EBITDA negativo, aqui ainda, novamente, sofrendo aqui um pouco a falta de demanda de investimentos aí que continua acontecendo no nosso mercado doméstico. Passando para o próximo slide, em relação a outros indicadores que nós apresentamos, usualmente, primeiro, o capital de giro consolidado. Aqui apresentamos um aumento pontual, né, no terceiro trimestre, né, de 16% aí no total, ocasionado pelo reconhecimento dos créditos da Eletrobras, passando de ativos de longo prazo para ativos de curto prazo, devido também à expectativa já de recebimento dos créditos que aconteceu agora após o encerramento do trimestre no mês de outubro. Se não fosse por esse item, apresentaríamos então uma redução aqui do capital de giro por volta de 200 milhões de reais. Para o próximo slide, em relação aos estoques de aço, temos um aumento aqui de 15%, aqui principalmente ocasionado pelo já comentado atraso do embarque de exportação, que aconteceu na virada do trimestre, e também por um aumento de estoque de placas. Aqui, sazonalmente, tivemos aqui um pico de estoque de placa que vai ser absorvido agora durante o quarto trimestre. A expectativa é de que os estoques, ao final do quarto trimestre, voltem a níveis normais. Passando para o próximo slide, aqui, lembrando que essa posição do terceiro trimestre de 19 é anterior aos movimentos que aconteceram aqui da dívida, né, como já comentados pelo Sérgio. Tá? Então, temos aqui um aumento, né, de 400 milhões de reais, 450 milhões de reais, um pouco mais, em relação à dívida bruta, ocasionado basicamente pela variação cambial agora em cima da nossa dívida, que tem uma parcela maior em dólares. Quando olhamos o endividamento líquido, ele foi reduzido em cerca de 200 milhões de reais, embora tivéssemos esse aumento, porque houve aí um aumento do nosso caixa para 1,8 bilhões de reais. Passando para o próximo slide, aqui a apresentação do CAPEX. O CAPEX aqui tendo um aumento em relação ao trimestre anterior de mais de 40%, ainda, né, dentro da tendência de uma elevação, conforme já comentado, para atingimento, né, do guidance que já foi fornecido por volta de 800 milhões. Passando para o próximo slide, este é o perfil da dívida ao fechamento do terceiro trimestre. Então, com já um novo perfil, se comparado ao segundo trimestre, pela contabilização aqui da emissão do bonde que aconteceu em julho. Isso faz com que o nosso perfil, né, se altere bastante, embora, no geral, aqui a conta pareça uma redução no prazo médio da duração da dívida no mercado interno, o prazo em dólares aumentou bastante. E, por último, aqui no próximo slide, uma apresentação aqui de um proforma não auditado em relação à dívida após os movimentos que aconteceram agora depois do encerramento do trimestre, ainda no mês de outubro. Então, como já informado, né, pelo Sérgio, tanto a emissão da debênture de 2 bilhões de reais, quanto a utilização dos recursos recebidos de crédito de Eletrobras para amortização, fez com que houvesse uma redução de dívida, né, no total da dívida, e também aqui um reperfilamento, que faz com que nós temos aqui nos próximos 4 anos uma expectativa, ou uma projeção de uma amortização bastante baixa só em 2022, né, e que um reperfilamento com um custo menor associado. Bom, aqui termina a minha apresentação.